Boa tarde a todos. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de quadril e cofundador do HackMed. Muito obrigado a todos que estão conosco hoje, nos assistindo das mais diversas regiões do Brasil e do mundo. O HackMed tem como missão fomentar a inovação na saúde brasileira. Isso é feito baseado em dois pilares, empreendedorismo e tecnologia. E nesse painel hoje de abertura do nosso evento, a gente tem dois representantes incríveis desses pilares. Eu vou começar introduzindo uma pessoa que, na verdade, não precisa de introdução, que é o Jorge Paulo Lemann. Jorge Paulo Lemann é sócio fundador da 3G Capital e da Bembev, entre outras empresas. Ele é nascido no Rio de Janeiro, campeão de tênis e graduou-se em economia pela Universidade de Harvard. É empresário, economista e mega investidor. É inspiração para empreendedores, executivos e jovens talentos. Lemann também acredita no potencial dos jovens brasileiros. Com a Fundação Lemann em Estudar, ele acredita na educação como meio de solução aos importantes desafios sociais do Brasil. Eu, pessoalmente, já fui um dos agraciados por ele. Eu tive uma Bolsa Lemann em 2010, por meio do Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde, liderado pelo Leonardo Metzavá. E eu sempre aproveito as oportunidades que eu posso de agradecer ao Jorge Paulo pelo grande impulso que ele deu na minha carreira. Eu vou apresentar também a Priscila Siqueira. A Priscila Siqueira tem mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia. Ela iniciou aos 16 anos como programadora, passou pela área de consultoria, gerenciamento de projetos, ficando por 17 anos na Oracle, onde atuou nas áreas de venda de produtos, sendo que nos últimos 3 anos ela foi vice-presidente da Oracle Digital para a América Latina. Ao longo da carreira, ela trabalhou em empresas como Petrobras, Vivo, Bradesco, Intel, Banco do Chile, Bimbo México, dentre outras na América Latina. Ela é formada em tecnologia, tem um MBA em administração de empresas pela FGV e uma extensão executiva na Harvard Business School. Desde dezembro de 2018, ela está na Gympass, onde hoje em dia é CEO Brasil da Gympass. E para moderar comigo o painel, a gente está aqui o Cláudio Mifano, que é cofundador e CEO da Livance Consultoras Inteligentes. Ele foi sócio e gestor de fundos na Claritas Investimentos, onde atuou durante 13 anos. É formado também em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e tem mestrado pela Universidade de Stanford, na Califórnia. E também é vice-presidente e responsável pelo Comitê de Inovação do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigado aos três. Então agora a gente vai começar o nosso painel. Jorge, eu fiz uma lição de casa essa semana, eu reli o livro Sonho Grande, que conta a sua história. E é muito impressionante ver como você foi uma pessoa que por muitos anos foi um banqueiro, e depois você se reinventou, mudou, virou um mega empresário. Eu acho que mudou de tal forma que talvez algumas pessoas da geração mais nova nem saibam que você já foi banqueiro um dia. Com a crise do Covid, com a pandemia, muitas pessoas vão precisar se reinventar também, tanto por necessidade como porque querem. Que dica que você dá para essas pessoas de como se reinventar? Bom, eu realmente tive que me reinventar várias vezes, né? Antes de eu ser banqueiro, essas coisas, eu era surfista, tenista, atleta, e depois é que eu virei mais do mercado financeiro, nem tanto banqueiro, mas do mercado financeiro. E em algum momento decidi que queria mais construir umas empresas do que ficar no troca-troca de mercado financeiro e assim. E aí fui para lá e recentemente estou me dedicando mais à filantropia e tentando empurrar as nossas empresas para o novo mundo, que é muito mais ligado ao que o consumidor quer e muito mais tecnologia, né? Nós éramos empresas que acreditavam muito em atrair gente boa, remunerar bem, ter metas claras, medir tudo, ser eficiente. E faltou um pouco de consumer-centric, assim, ou ser focado no que o consumidor quer, e especialmente nas novas tecnologias, que também ajudam muito a saber o que o seu cliente quer, né? Então, estou me autotransformando ainda. É isso. A gente acha que é duro se autotransformar. Eu também acho que é duro, mas não me incomodo. Acho que é bom estar aprendendo coisas novas, vendo coisas novas. E acho que o importante em autotransformar é que você realize que isso é uma necessidade. Quer dizer, a única coisa, o único constante no mundo é que vai ter mudança. Quer dizer, então,
você tem que estar sempre preparado, você tem que estar tentando acompanhar quais são as novidades, as maneiras novas de fazer as coisas melhor e, de uma certa maneira, fundir as coisas que você já está fazendo e estão tendo sucesso com as novas formas de fazer, né? E essa parte tecnológica toda é um problema para mim, eu não tenho background tecnológico, mas estou tentando acompanhar e incentivar as pessoas mais jovens nas nossas empresas a abraçarem o que tem de novo e seguirmos por esse caminho, né? Então, estou sempre tendo que me adaptar e faz bem, mantém você esperto e correndo atrás, né? Legal, bacana, Jorge. Eu, enfim, me espelho muito por ter também ido no mercado financeiro, depois ter mudado aí para o empreendedorismo e acho que é um ânimo grande para a gente, né? Priscila, agora falando um pouquinho com você, tem uma frase que eu gosto muito que tem me acompanhado, especialmente nesse momento, que é 10% na vida, 10% é o que acontece com a gente e 90% é como a gente reage, né? Em março ali, segunda quinzena de março, as academias de repente todas fechadas, né? Que era a base do modelo de negócio de vocês, né? Um turbilhão aí né, no negócio de vocês. Em seguida, você é nomeada CEO do Brasil, né? Então a empresa passando por um turbilhão, você assumindo um cargo novo, né? Como é que vocês reagiram a isso? Como é que foi isso para você pessoalmente? Como é que a empresa encarou isso, né? E como é que foi essa reação toda? Gosto da frase, muito boa. Foi interessante, né? Assim, vamos pensar, vou falar um pouquinho de mim, depois eu falo um pouquinho como nós reagimos, acho que as coisas estão muito misturadas, né? Eu me lembro que quando o Leandro me convidou, que era o nosso CEO, eu pensei, meu Deus, mas justo agora, né? Não podia ser um outro momento, né? Justo agora, e a gente estava entrando exatamente no momento de quarentena e de fechamento, né? Mas aí, logo em seguida, eu comecei a olhar com uma outra perspectiva, né? Logo em seguida, eu digo alguns minutos depois, né? Peraí, vamos olhar por outra perspectiva, né? Então, que realmente é isso. A empresa também, né, começou a se reinventar, a gente teve que se reinventar. Foi justamente um momento de mudança para a gente também ir para o mundo digital. Pensa que nosso produto final era academias, as academias fecharam, em algumas semanas a gente teve que se reinventar totalmente. Então, nesse momento eu pensei, não, peraí, aí eu adorei a ideia, eu falei, é o momento certo, porque a gente está começando, né? Isso vai começar uma nova fase, vai começar um novo olhar para todo o nosso ecossistema, que não é só academia física, tem toda a questão digital, a gente entrou para outros temas de ter aplicativos de bem-estar, de ter personal trainer. Então, ou seja, essa nossa mudança digital foi o lado onde me animou muito, porque eu falei, agora eu vou deixar de olhar só a área de vendas, que eu era responsável por toda a área de vendas, para olhar todo o ecossistema, né? Então, para olhar para os clientes, para os parceiros, para os usuários. E acho que esse momento é um momento... Então, na minha cabeça foi uma coisa seguinte, esse é o momento talvez correto, vai ser duro, a gente vai ter que trabalhar bastante, vai, mas faz parte né, o que a gente ia ter que fazer de todo jeito. E também tem outra coisa que eu também pensei é o seguinte, a gente também está indo para um lado que agora a gente tem que ser mais empático, né? Um pouquinho do que o Jorge falou, né? Olhar um pouquinho cada vez mais o nosso consumidor, ouvir o nosso consumidor. Boa parte do que a gente mudou com feedback dos nossos clientes, né? Foi o que eles falaram para a gente foi incorporando dentro do produto. Ser empático com as pessoas, então eu falei, poxa, é um bom momento para a gente fazer essa virada, para eu continuar aprendendo, né? Acho que a gente está sempre aprendendo. Então, eu olhei, eu fiz aquela coisa de olhar para a crise como um momento de oportunidade, não como uma coisa difícil, né? Então, e encarar junto com o Gympass essa mudança. Então, uma mudança, claro que para mim pessoal e também olhando para a empresa, assim, foi juntar as duas coisas, né? Então, para mim foi muito legal. Eu tive aquele momentinho, mas logo em seguida eu vi como uma oportunidade gigante. Momentos de frio na barriga são sempre difíceis, né? Eu estava assim, há uma hora atrás, antes de entrar aqui,
A gente sempre fica com medo, é super normal, mas acho muito bacana essa questão de se reinventar, né? A gente estava com vários projetos, como todas as empresas, né? Todas as iniciativas com vários projetos, e a HackMed bolou essa conferência online também meio de sopetão. Jorge, eu queria te fazer uma pergunta, dizendo assim, faz muitos anos que todo mundo se fala muito de globalização, né? Então todo mundo só fala de globalização, de como o mercado mudou, de como todas as empresas estão internacionais, né? Só que agora com a crise do Covid, acho que caiu a ficha um pouco para todo mundo de que a China produz tudo no mundo, né? E está todo mundo com problemas de desabastecimento, as mercadorias não conseguem ir de um lado para o outro. E qual que você vê como a consequência disso no futuro? Você acha que os países vão começar a se voltar um pouco mais para voltar a ter uma produção nacional e, eventualmente, talvez até a gente comece a um sentido de uma desglobalização, das pessoas voltarem para os mercados mais locais de novo? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a globalização no médio e longo prazo vai acontecer. Não tem jeito que o mundo vai voltar para trás e que vai ser só coisas regionais que interessam e assim, quer dizer, com a comunicação que existe hoje em dia, a facilidade de viajar, o comércio global que existe, a globalização no médio prazo e longo prazo vai continuar. No curto prazo, você tem os problemas aí da pandemia, que está evitando que haja mais globalização. Você tem a briguinha entre a China e os Estados Unidos, os duas maiores potências do mundo, que ficam se gladiando e usando o comércio como uma maneira de um provocar o outro e assim. Então, acho que vamos dar um passo para trás, temporário, está todo mundo preocupado com o seu problema lá, qual é o seu problema do seu país, da sua indústria e assim. Mas eu não tenho dúvida que daqui a uns anos a globalização vai continuar. Nós caminhamos para um mundo cada vez mais global, mais integrado e de mais comunicação entre as diversas regiões. E o comércio é sempre a grande máquina impulsionadora do progresso e assim. Então, isso vai continuar acontecendo. Todos os países que comercializavam mais no passado foram os que mais prosperaram, né? E os países que tentaram se manter individualmente dentro da sua própria economia, assim, evoluíram muito menos do que os países que participaram da globalização. Então, eu acho que vai continuar lá para frente. Legal. Legal. Ainda um pouco nesse tema global, mas numa ótica bem diferente, seria legal ouvir vocês dois. Assim, historicamente, as empresas brasileiras não têm, né, não nascem e acabam não tendo muito uma ambição global, né? Acho que se a gente olhar no outro extremo, Israel é o exemplo, né, de as empresas já nascem globais, seja porque elas são altamente tecnológicas, seja porque o mercado interno é pequeno, e no Brasil, por terem dimensões continentais, tem um mercado consumidor muito grande, é natural, às vezes, que as empresas sejam mais locais, né? E aí a gente tem dois exemplos aqui interessantes, né? O Jorge, né, na Ambev, após talvez uma dominância, né, nacional, partiu para talvez uma das maiores incursões globais de negócios, de sucesso, né, tendo uma posição de dominância global. Por outro lado, a Gympass, acho que talvez seja o maior caso de uma startup que já de cara nasceu com a cabeça global e com um sucesso global, né? Tem escritórios, atuação em mais de 12 países. Eu lembro de 10 escritórios nos Estados Unidos. Eu lembro uma vez conversando com um amigo, ele estava indo tocar o escritório da Gympass em Munique, era um escritório de 30 pessoas. Isso já faz algum tempo. Eu lembro que me impressionou muito. Eu falei, poxa, é uma empresa brasileira nova, tem 30 pessoas no escritório em Munique para tocar a Europa, assim. Então é um exemplo muito legal, né? Eu queria entender um pouquinho de vocês, como é que vocês veem isso indo para frente, né, no ponto de vista de empresas brasileiras competindo globalmente, de ter acesso a capital, a talento, competir em nível global. Como é que vocês veem isso para frente? Assim? Acho que a Priscila, de repente,
puder começar. Tá bom, posso começar. Bom, eu acho que o Gympass, acho que o Gympass sigo bastante a regra do pense grande, sabe? Pense grande. Acho que ele já nasceu querendo ser global, já nasceu buscando, já com essa visão. O César, que é o nosso cofundador, quando ele criou o Gympass, ele criou durante o summer job dele em Harvard. Então, quando ele criou isso, a ideia dele foi ele já enxergou a demanda, e ele não enxergou a demanda só no Brasil, né? Ele entendeu que existia uma demanda reprimida pelo lado das pessoas e uma relação ruim com as academias na época, né? Falou, poxa, então por que eu não posso juntar essas coisas? Então, a gente já nasceu global, já pensando global. Nascemos no Brasil, mas logo fomos para a América Latina, hoje a gente está em 13 países, realmente. Então, já nasceu com essa visão. E o tema é que, assim, a missão do Gympass é muito legal, né? Porque a gente está falando de uma missão de acabar com o sedentarismo. O sedentarismo é um tema crítico, tá aí nos top principais problemas ranqueados pela OMS. Então, assim, isso já, a missão por si só já leva o Gympass para uma amplitude maior, né? Então, a ideia de deixar as pessoas realmente ativas, né? E fazer com que elas encontrem uma coisa que elas gostem, né? Então, por exemplo, Jorge gosta de jogar tênis, legal. Então, porque ele gosta de jogar tênis, sempre vai jogar tênis. Então, a ideia do Gympass é que eu ajude as pessoas a encontrarem o que ela gosta, né? Quais são as possibilidades que ela tem de encontrar uma coisa que ela gosta, para que aí ela não volte a ser uma pessoa sedentária. Então, eu acho que juntando com a missão e com a ideia de que a gente sempre quis ser global, e aí as empresas que são quem viabiliza isso para os usuários, né, são multinacionais, tudo, então tem nos ajudado a sair nesse sentido. Seguimos o desafio de todas as empresas em termos de talentos, né, especialmente por ser uma empresa de tecnologia, então a gente tem esse desafio, mas também estamos juntos aí no sentido de como que a gente ajuda a criar esses talentos, né, principalmente no Brasil, enfim. Acho que esse seria, assim, o que a gente tem feito, né, o nosso pensamento, vamos dizer assim. Bacana. Jorge, se quiser complementar. No nosso caso, nós compramos a Brahma e no Brasil já tinha uma posição significativa do mercado e nós não podíamos crescer mais no Brasil, não tínhamos possibilidade de comprar outras empresas ou expandir, que teríamos problemas, já tínhamos tido problema quando fizemos a fusão com a Antártica, então sabíamos que estávamos limitados. Então, se quiséssemos crescer o negócio, éramos obrigados a ir para fora. Também vimos vantagem nisso. Você indo para fora, você tem acesso a novas tecnologias, você aprende com os outros de outros lugares. No caso específico de uma empresa brasileira, naquela época, você indo para fora e tendo ativos no exterior, você tem acesso a dinheiro barato, de longo prazo, que você não teria no Brasil. E nós, quando éramos do mercado financeiro, éramos um banco de investimento e tivemos problemas quando teve a crise asiática e nos afetou todo o mercado financeiro brasileiro e nós achávamos que se nós, na cervejaria, tivéssemos outras fontes de receitas em moeda forte e assim, nós estaríamos melhor. Então, era juntar, querer crescer, querer aprender mais novas tecnologias lá fora e também ter segurança que, quando dá um dos problemas que dá no Brasil, assim, você não é totalmente afetado e está mais diversificado, né? Então, nos levou aí lá para fora e, francamente, foi bom, aprendemos muito, mostramos que brasileiro pode funcionar em qualquer lugar, né?
e então não nos arrependemos de termos ido para fora, não. E acho que as outras firmas brasileiras de sucesso deveriam fazer o mesmo, né? Sim, com certeza abriu um precedente para todas as empresas brasileiras que querem ir para fora. Acho que é um case que dá muito orgulho para a gente como país e abre muitas portas para quem quiser empreender para fora, né? Priscila, eu queria te perguntar uma coisa. Quando a gente... Nesse tópico, Lógico. Lê, Priscila, é interessante que você falou, né, que o César, quando ele estava empreendendo, ele estava em Harvard e era uma provocação muito global, né? E eu lembro quando eu estava em Stanford também, enfim, pensando em empreender, e ali a provocação é sempre global. Tem uma pesquisa interessante que eu acho que é legal trazer um dado aqui, é uma pesquisa da Associação Brasileira de Estudantes lá fora, que historicamente em torno de 30% dos estudantes brasileiros no exterior tinha vontade de voltar para o Brasil. E que esse número, né, obviamente é antes da pandemia, enfim, mas esse número estava entre 70% e 80%. Né? Então, acho que isso é um dado interessante, porque mostra que o brasileiro que está lá fora, que muitas vezes é quem pensa global, né, no caso do César, enfim, das pessoas que tiveram essa provocação lá fora, estão querendo voltar para o Brasil, né, empreender aqui, e aí a chance da gente ter mais cases globais, como o Gympass, como outros que a gente está vendo, acho que isso aumenta bastante, né? Então, acho que é um dado que me surpreendeu outro dia e eu acho que traz uma expectativa grande para todos nós. E é um orgulho gigante, né? Eu sempre trabalhei em empresa internacional, então agora tá no Gympass, falar uma empresa brasileira que está exportando uma coisa boa para as pessoas, para mudar a vida das pessoas, realmente muito bom. Sim. É muito bom. E dentro dessa linha, Priscila, assim, eu acho fantástica a missão da Gympass de acabar com o sedentarismo, né? Porque a gente está aqui no HackMed, que tem a intenção de aumentar a inovação na área de saúde. Eu, como médico, eu me impressiono um pouco que eu acho que as pessoas às vezes não têm ideia do tanto que a obesidade e o sedentarismo faz mal. Entendeu? Eu acho que as pessoas cada vez mais têm essa ideia, mas eu acho que ainda não tem o tanto, entendeu? Eu sou cirurgião, assim, os pacientes obesos têm dificuldade de reabilitação, maior índice de complicações, realmente é um problema. Com a crise do Covid, acho que as pessoas estão vendo mais a área de saúde de novo. Eu acho em dois aspectos. As pessoas individualmente têm visto que precisam se preocupar mais com a saúde do que elas achavam, e eu tenho a impressão que talvez o mundo de negócios reparou que health é um bom lugar para estar, né? Então você e a Gympass, como vocês estão enxergando o mercado de saúde pós-Covid, e especificamente com relação à parte de academias, como você acha que vai ser o futuro da academia? A gente começou todo mundo a fazer aula online, eu também estou fazendo agora, nunca tinha feito uma aula online, uma live, e todo mundo tem visto que tem os lados muito positivos, você não precisa se deslocar, mas como vai ser esse pós? Assim, as pessoas vão ficar só na online, vai ser só na academia, a gente vai ser um híbrido, o que vocês estão esperando? Sim, bom, eu sou otimista por natureza, né? Então, eu acho que e o fato da gente estar vivendo essa crise ligado à saúde, ela tem duas coisas muito importantes para esse mercado. Primeiro, a crise está ligada à saúde, então está todo mundo se olhando um pouco mais, não só a saúde física, mas a saúde mental, então acho que está todo mundo prestando mais atenção nisso. O outro lado é que essa crise nos levou vou chamar, não sei se a gente pode falar assim, a nos digitalizar. Vamos dizer assim, a transformação digital foi obrigada, tanto para o lado dos parceiros, né? Então, quando você olha, por exemplo, né, todo mundo, como as pessoas, né? Então, você pega o restaurante, teve que aprender a vender online, a lojinha que nunca tinha pensado nisso, teve que aprender. E a gente a consumir tudo isso de uma forma mais digital, né? Então, acho que juntando essas duas coisas, né, essa questão da migração digital, mas a preocupação com a saúde, e aí foi aonde veio a nossa grande transformação, que foi, então vamos colocar dentro da nossa plataforma, assim, só para explicar, a nossa plataforma é o quê? O usuário paga, através de um benefício da empresa, o usuário paga uma mensalidade e ele poderia ter acesso a 50 mil academias no mundo, no Brasil 23 mil academia, estúdio, tudo que é relacionado à atividade física. E o que a gente fez? Trouxe para a nossa plataforma mais do que só atividade física e trouxe mais a questão do bem-estar e da saúde como um todo. Então, assim, Então, a academia fechada foi a primeira coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Então, a primeira coisa que a gente fez foi colocar a academia no mundo digital. Então, a gente não contribuiu só com o usuário, a gente contribuiu com o nosso ecossistema, com o parceiro, porque a gente disponibilizou para as academias software
e até um pouco de consultoria de como dar uma aula online, né? E colocou na nossa plataforma. Então, imagina que hoje, o Gympass, você pode fazer uma aula, a hora que abrir a academia, você pode ir na academia, mas você também pode fazer uma aula digital. A gente teve mais de 50 mil aulas aqui nos últimos meses. Então, assim, tem isso. Além disso, a gente tem toda a parte de... E aí, a semana passada, estava contando para vocês lá atrás, né? Da semana passada, retrasada, a gente disponibilizou o personal trainer online. Então, imagina que agora você também tem um personal trainer. Então, ou seja, em termos de atividade física, aí você fala, bom, mas tudo bem, eu não consigo fazer aula online, não consigo ir na academia por causa do horário, não consigo achar os meus horários, como é que eu vou me reinventar aí como... A gente também mudou os nossos hábitos dentro de casa, né? Principalmente agora na quarentena. Aí a gente colocou os aplicativos, então você pode, por aplicativo, fazer uma atividade física sob demanda. E aí veio o tema do bem-estar, né? Porque a gente trabalha muito com as empresas e as empresas estão super preocupadas, ainda mais agora nesse retorno, com a saúde mental. Porque o medo também agora passou a ser uma coisa que está presente na vida de todos, né? Então, como que eu cuido da saúde mental e do bem-estar? E aí foi para onde a gente foi, colocou na nossa plataforma diversos aplicativos, não só de atividade física, mas relacionados a bem-estar. Então, lá, quando você entra, mesmo eu sempre falo assim, a mesma analogia que você entrava e tinha 23 mil academias no Brasil, agora a hora que você entra, tem mais de 40 apps para você fazer atividade física, cuidar da nutrição. Então, eu tenho aplicativo lá com a questão da obesidade. Eu posso montar um programinha, vou fazer atividade, eu preciso cuidar da minha alimentação. E aí tem lá saúde mental, saúde emocional. Eu gosto muito dessa saúde emocional, porque todos nós temos emoções, né? Então, a saúde emocional no sentido de meditação guiada, yoga, outras coisas alternativas, Teta Healing, etc. Então, assim, no fundo, a questão da... E aí, na volta, aí é uma crença nossa, que a gente acredita muito aqui, e a gente tem visto em outros países, a volta, ela vai ser híbrida. Então, eu vou conseguir encaixar isso dentro do meu dia a dia, dentro dos meus horários, da minha agenda, e ela vai ser híbrida. Porque por mais que eu goste de ir na academia, e todo mundo gosta, a socialização, estar lá, tudo isso, vai ter dia que eu estou viajando, vai ter dia que eu não consigo ir, então eu tenho outra opção. Então, é um pouco isso que a gente tem feito, sabe? Assim, continuar lutando aí para combater o sedentarismo agora não tem desculpa. E cuidar da saúde, né? Priscila, eu tenho uma pergunta para você. Me diz. Eu não conheço os programas do Gympass, mas eu vejo aqui em casa, as atletas aqui de casa são fanáticas do pelotão, né? Bicicleta que fazem exercício junto com o grupo e tem um líder do grupo que fica incentivando e controlando e assim. Vocês fazem alguma coisa parecida ou poderiam fazer e não seria uma possibilidade interessante para vocês? A gente tem, sem dúvida, a gente tem, por exemplo, assessorias, né? Então, tem lá uma assessoria de bike, que ele monta esses pelotões e monta essas coisas. A gente tem assessorias de corrida dentro do Gympass, não é só academia, tem muita assessoria. Tem aula de tênis, por exemplo. Não, mas uma coisa legal. O pelotão não é só assessoria, é um pouco uma competição também entre os participantes, né? Aí a gente não tem a competição, mas seria uma ideia, né? Sem dúvida, né? A gente... Estou perguntando, cara. Consultoria Jorge Paulo para Gympass aqui ao vivo. Ao vivo, você viu que delícia? Não, é uma ideia. Mas a gente, enfim, a gente promove algumas coisas nesse sentido. Gosto da ideia. A gente tem aí... Gosto. Vou tomar nota. Pelo ritmo que vocês estão, acho que em uma semana dá para implementar já isso. A gente não perdeu o nosso mindset de startup, sabe? Vamos fazer já. A gente continua com isso. É interessante que você falou da digitalização, né, das aulas, né? Assim, num determinado momento parece que vai virar tudo digital, a gente vê o benefício, depois acho que as coisas vão voltar um pouco ao normal, né? A gente observa lá na Livance, né, dos mais de 1.000 médicos que a gente tem atendendo, uma certa migração aí para teleconsulta, telemedicina, né? A gente até já tinha algumas cabines para isso, que estão tendo um aumento agora, né? Obviamente, a gente vê que, por um lado, é muito bom para uma série de coisas, para evitar, eventualmente, uma ida desnecessária para o hospital e tudo mais. Para outras coisas, você precisa de um exame físico, né? O próprio Leandro é ortopedista, então você tem limitações.
mas acho que é interessante a gente experimentar para ver até onde isso vale a pena e não vai, e daqui para frente a gente poder aproveitar o que tem de bom e também entender as limitações e, enfim, o que de repente isso também não resolve, né? Mudando um pouco enfim, um pouco do que a gente já falou, mas assim, a gente aí vai para 3 meses de pandemia aí, todo mundo em casa, né? Acho que os hábitos estão mudando um pouco, como a gente falou, e acho que tem uma outra questão também de valores, né? Que está mudando. Acho que todo mundo já se perguntou nesses últimos tempos assim, né? O que é importante para mim, né? O que é importante de fato para mim, né? E acho que isso vai ter muito resquício. A gente fala de outras gerações que passaram por guerras, por outros grandes eventos, e a gente está passando por um momento que certamente vai ficar marcado. Como é que vocês veem o impacto disso, né, dos valores das pessoas na forma das empresas fazerem negócio, na forma das empresas atuar? Né? Priscila, você mencionou preocupação com saúde mental dos funcionários, tudo mais. Né? Jorge, você falou que as suas empresas estão cada vez sendo mais customer-centric, que é um desafio e tal. Agora a gente tem talvez um novo acelerador aí de novos hábitos e até de valores, né? Como é que vocês veem as empresas olhando por essa ótica e atuando nesse sentido, nesse, né, novo mundo aí, novo normal, como se fala? Não sei, quer que eu comece? Eu posso começar aqui? Começa. A gente, assim, eu vejo as empresas muito preocupadas realmente com o bem-estar, né? Uma preocupação que antes, e eu vou ser muito sincera, às vezes o RH, né, ele já tinha essa preocupação, mas às vezes ele falava, poxa, eu vou pôr isso aqui, isso não é uma prioridade, tinha que chegar com muito jeito às vezes, né? E agora não, agora isso passou a ser prioridade. Então o protagonismo do próprio RH hoje é outro, né? Então a forma como ele cuida, como ele leva aí para os usuários. Então assim, eu acho que essa é a primeira coisa que eu vejo nas empresas, isso é nítido. E o outro tema é o quanto que a gente está sendo mais, e aí eu acho que é a questão de valores e tudo isso, é o quanto que a gente está sendo mais empático, sabe? Entre todos, entre os clientes e todo mundo, né? Então, coisas que antes a gente talvez não aceitasse ou não visse com bons olhos, hoje a gente vê, né? O próprio home office trouxe um pouco isso para a gente, né? Então, e obviamente, a cada dia mais a gente vai ter que, aí eu amo essa coisa do consumer-centric, do customer-centric, que cada dia mais o usuário já era, né? E eu acho que a gente definitivamente vai ter aquela migração que já se falava do human to human, né? Que a gente agora tem que tratar com pessoas, não importa se do outro lado não necessariamente é uma pessoa, né? A gente precisa. Então, eu acho que são essas coisas que eu vejo, assim, algumas dessas coisas que eu vejo que vai ser muito bom para nós. A grande mudança que eu vejo é esse negócio de home office e utilização de Zoom, ou Skype, ou coisa equivalente, né? Está todo mundo descobrindo que funciona muito bem e que realmente não tem que estar todo mundo viajando tanto, indo para tanto lugar. Eu mesmo estou surpreso, como estou há 60 dias num lugar e tudo continuou funcionando bem, e basicamente muito Zoom e assim, enquanto que antes eu raramente passava mais de uma semana num lugar, tinha que viajar para cá, para lá, etc. Então, acho que isso vai mudar para todo mundo, vai todo mundo usar mais conference call via Zoom, ou Skype, ou assim, e eu acho bom, vai funcionar melhor, vai sobrar mais tempo para outras coisas e mais tempo para pensar e ver o que é realmente importante, em vez de ficar tendo que correr para cá e para lá. Nesse sentido, Jorge, o que você tem visto de interessante? Você, realmente como investidor e sócio de várias empresas, você tem uma atuação mais estratégica e um contato próximo com os executivos, com os líderes dessas empresas, né? O que você tem visto de interessante na atuação deles nesse momento? Né? Coisas que podem servir de exemplo para as outras pessoas, de boas práticas, de agilidade, de mudança, enfim, o que você podia trazer um pouco para nós desse bastidor e de ensinamentos para a gente? Não, eu acho que o que realmente todos os executivos estão vendo é como a tecnologia
vai evoluir rapidamente para frente, como vai ser importante para as empresas, e estão todos tentando acompanhar como que eles têm que se adaptar tecnologicamente para sobreviverem no médio e longo prazo, né? Então, acho que essa é a coisa básica que todo executivo está olhando, é o que tem aí no mundo tecnológico que eu preciso estar ao par, preciso me adaptar para eu sobreviver no longo prazo, né? Dentro dessa mesma linha, Jorge, assim, suas empresas têm muita coisa ligada ao consumo, né? E como você acha que vai mudar a relação do consumidor com os produtos? É óbvio que assim vai ficar, a coisa óbvia é que vai ficar cada vez mais digital, né? Então, muitas empresas que não tinham nada de e-commerce tiveram que rapidamente converter para e-commerce, né? Mas acho que muita coisa mais vai mudar, né? O que você vê nas relações de consumo que vão mudar no pós-Covid? Ah, o digital tornou o consumidor muito mais poderoso. Ele tem muito mais opção, ele pode pesquisar sem comprar, ele pode ter entrega em casa. Então, acho que isso é uma tendência que vai continuar, né? E o desafio é para as grandes empresas e as mais antigas e mais bem-sucedidas, é como que ela consegue se adaptar a esse novo mundo, né? Então, vai ter que se adaptar. E cerveja, cerveja já é consumida há 5.000 anos, quer dizer, cerveja vai continuar. Os consumidores vão continuar tomando cerveja. O que vai mudar, desculpe, é que a forma de entregar, a forma do consumidor escolher, e assim vai mudar e vai ficar cada vez mais digital. Muito legal. Mudando um pouquinho de assunto, aqui no HackMed é uma iniciativa muito de pessoas jovens. Assim, eu dentro do HackMed acho que já estou velho. Tem muitos acadêmicos, pessoas que estão na faculdade ainda. E nesse mundo assim de tecnologia tem muita gente jovem. E a cabeça das pessoas mais jovens já vem muito com uma cabeça de empreendedorismo que eu acho que a minha geração, principalmente as gerações mais velhas, não tinha. Mas muita gente ainda vê os millennials com olho meio torto, né? Tem gente que acha que não vê valor, o que eu acho absurdo. Cada vez mais, quando eu conheço a geração, eu admiro mais. Eu acho que vocês dois têm muito contato com pessoas mais novas. A Priscila, na área de tecnologia, realmente esse é o clássico, né, das pessoas bem novas, de 20 e poucos anos, ou até aqueles geninhos, adolescentes e tal. E o Jorge Paulo é uma pessoa que é conhecida por estar ligada à educação e sempre estimulando os mais novos, tal. Eu queria saber de vocês dois, Priscila, se você puder começar a falar um pouquinho como a sua visão dessas pessoas mais novas estão chegando. Eu tenho uma visão parecida com a sua, tá? Eu sou super otimista. Assim, desde antes eu trabalhava com desde os meus últimos, antes de chegar no Gympass, dentro da própria hora que eu trabalhava muito com o pessoal jovem, que era como formar a próxima leva, né? Próxima leva. E no Gympass todo mundo é muito jovem mesmo, a gente tem uma mescla ali, mas tem um pessoal jovem. O que eu acho dos jovens é que eles não são, não acredito muito nessa conversa que a gente ouve que eles não querem trabalhar, ou eu não acho isso, eu acho que eles têm motivadores diferentes, e o que a gente precisa entender são entender esses gatilhos que levam eles a isso, né? Assim, é a minha, vamos dizer assim, a minha opinião pessoal disso, né? E sim, não são, e não tem o mesmo, talvez a mesma coisa que a gente tinha antes. Eles questionam mais, né? Eles têm mais informação, eles estão, né? Estão bombardeados aí, né? De informações. Então, eles não vão aceitar o que você disser e fazer porque ele tem que fazer. Então, eu acho que isso. Então, assim, eu tenho uma visão otimista assim dos jovens. O que eu acho é o contrário. Eu acho que nós que somos mais antigos, que temos que aprender com eles e entender quais são os gatilhos deles, entendeu? É isso que eu acho. Porque só pensam diferentes. Eu vejo aqui em casa como a gente cria nossos filhos. Já não é igual a gente foi criado, né? É diferente. Então, a motivação é diferente, né? Então,
E seguramente eles levam isso para a vida profissional. Mas, assim, vem uma onda maravilhosa aí de gente mais preocupada com a sustentabilidade. Então, assim, sei lá, eu sou otimista aí por eles, sabe? Eu não penso que são ruins, não. Penso que são Eu também, bons. com certeza. E você, É, Jorge, o que você acha? Não, eu sou totalmente a favor dos jovens. Acho que os jovens é que vão fazer as coisas acontecer e eles mudam. Não, os jovens da minha época só pensavam em ganhar dinheiro. Depois veio a turma da é, sustentabilidade. Depois tem uma turma que hoje em dia quer ir para a política, coisa que também não tinha antes, ou querem ser servidores públicos. E, ultimamente, tem realmente o jovem que quer trabalhar num lugar que ele sinta que ele está contribuindo para alguma coisa boa no mundo, e assim, né? E ah, eu acho que tem que ouvir os jovens e eu, francamente, prefiro conviver com jovens do que com a turma da minha idade e faço força para ficar mais perto dos jovens e longe dos da minha idade. Legal, eu acho que é muito legal isso. Eu acho que talvez o mix ele seja muito saudável. Eu vejo lá na é. Livância, a gente tem uma turma muito jovem que tem tudo isso que vocês falaram. A gente tem um pessoal também mais velho, muitas pessoas que até ficaram fora do mercado de trabalho um tempo e voltaram. Eu acho que saber criar essa interação entre os dois lados, eu acho que está aí que está o segredo, né? A gente falou de jovens, falamos de tudo. Eu acho que queria fazer uma pergunta aqui, talvez indo para a parte final, falando das mulheres, né? Acho que é muito legal que a gente tem uma mulher aqui que é CEO, né? Enfim, que é raro hoje em dia. Então acho que é muito legal. E assim, a gente falou um pouco do home office, né? Que veio com tudo aí, acho que veio para ficar. Eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos que, em função do setor de saúde ter a predominância de mulheres, né? Se a gente pegar mesmo médicas, principalmente, né, na parte de enfermagem e tudo mais, e essas mulheres precisaram continuar trabalhando fora de casa, a pesquisa diz que os homens sentiram muita dificuldade de estar em casa, fazendo home office e cuidando dos filhos, né? E que isso provavelmente estava trazendo uma consciência neles dos desafios que as mulheres encontram para fazer isso, né, no dia a dia, e que isso, de repente, será que isso pode trazer uma consciência maior, né, nos executivos, né, homens sobre isso, né? E o home office ele traz uma flexibilidade interessante também, né, um pouco de horário, de gastar menos tempo, né, em locomoção, né? E aí, será que isso vai trazer um efeito positivo para as mulheres no mercado de trabalho? Priscila, você vê isso? Como é que você liga isso um pouco na tua experiência? Você acha que isso pode ter vindo para o bem aí, para a presença feminina no mercado de trabalho? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que todo mundo se conscientizou mais, né? Eu não sei vocês, mas eu acho assim, é, eu vou dar um exemplo de novo. Acho que todo mundo começou a entender um pouco mais o que o outro faz, né? Então, mesmo a gente entender melhor, eu fico olhando aqui em casa sempre, né? Talvez todo mundo começou a entender o que eu faço no meu trabalho, entender minha filha na escola, como ela se comporta na escola, porque a gente não estava lá, agora a aula veio para dentro de casa. Então, você começa a ver também isso, né? Meu marido, enfim, tudo isso a gente começa, e além de todas as atividades, né, tudo que tem em casa para lavar, passar, enfim, né, nesse momento de lockdown, a gente, de quarentena, a gente aprendeu tudo isso. Então, assim, então eu acho que sim, eu acredito que sim, eu espero que sim. Então, e isso vai sim ajudar a ter um pouco mais é, de de entendimento, aí eu vou falar de novo, mas eu acho que é quase que uma empatia, sabe? Vou dar um exemplo. Tem um menino do nosso time, um executivo nosso, que a mulher dele trabalha no setor de saúde. Então, de manhã ela fica lá e ele tem que cuidar da menina, do bebezinho. Então, ele faz calls com os clientes com o bebê no colo. E coisa que antes a gente não pensava que isso fosse possível, né? Então, hoje isso já é aceitável. Até ele riu, falou que tem alguns clientes que perguntam até da filha dele como ela tá. Então, assim, isso tudo são coisas diferentes que a gente vai criando. Então, isso vai permitir, aí vai quebrar um pouco aquele tabu, né? De que a mulher ela não tem a mesma disponibilidade do homem, que a mulher ela não consegue fazer, tem mais coisas para conciliar, né? Então, eu espero que a gente mude, sim. Essa é uma coisa que a gente
eu espero que seja mais favorável, assim, para as mulheres, sabe? Tanto para aquelas que podem ficar, tanto aquelas que vão ter que sair anyway para trabalhar, como aquelas que vão poder fazer algum período em casa, né? Trabalhar em casa. Eu sou uma delas que seguramente na volta eu vou ficar um pouco mais em casa, né? Então eu acho Muito que não dá para generalizar, né? Vai ter uns que vão, outros que não, mas tomara que a maioria se conscientize, né? lógico, mas o importante é quanto mais espaço ganhando, melhor, né? Eu tô aqui, acho que dá até Não, para ver no canto tomara. aqui o berço do meu filho, eu sou pai recente, então Ah, que realmente delícia. a gente vai se reaprendendo, e eu espero também, as mulheres são muito mais multitask que os homens, essa que é a verdade, né? Então a gente tem que aprender com elas a lidar melhor com tudo isso. É. Gente, infelizmente o nosso tempo está quase acabando, está sendo uma delícia, eu adoraria estender. Eu queria só pedir para vocês dois uma mensagem final, rapidinho, um minutinho cada um, só vocês querem deixar de mensagem para o pessoal. Tá. Bom, a minha mensagem é vamos usar esse momento para tirar sempre coisas positivas, continuar cuidando da nossa saúde, cuidando das pessoas que estão com a gente. Eu acho que essa é a mensagem para a gente, para as empresas se preocuparem com suas pessoas, sabe? Porque no final do dia a gente, né, o mundo, a empresa, tudo é feito de gente, é feito de seres humanos. Então, quanto mais a gente cuidar deles e cuidar da saúde como um todo, eu acho que essa é a minha mensagem, sabe? A minha mensagem é que vocês, médicos e o HackMed, tomem as providências necessárias para a próxima pandemia ser mais branda, né? Porque essas Vamos trabalhar crises nisso. assim, agora está todo mundo aflito, todo mundo falando. Depois, daqui a pouco vem a vacina, que eu acho que vem daqui a pouco, eu não sei, e cai no esquecimento um pouco. Então, eu acho que vocês aí, médicos, e o HackMed devia garantir que a próxima vai ser mais branda e não vai dar esse problema todo que está dando. Com certeza, eu vou falar com o pessoal, o HackMed vai investir bastante nisso, vamos gastar muito tempo e vamos ajudar com certeza. Tá Gente, bom. queria agradecer muito vocês três, Jorge Paulo, nosso apoiador desde o começo, muito obrigado. Claudio Mifano, um prazer compartilhar aqui com você a tela. Priscila, também muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que a gente poderia passar a tarde inteira aqui conversando, mas eu acho que nossos outros convidados vão ficar chateados com a gente se a gente estendesse mais. Então, eu já queria aproveitar esse momento para estender o convite para vocês três participarem de novo com a gente no evento online, evento presencial no ano que vem. Espero que não seja mais online, que a gente possa se ver presencialmente. E agora eu queria chamar o Cauê, que é nosso cofundador, para dar sequência com a Conferência. Cauê, aparece aí para a gente poder conversar. Tudo bem, pessoal? Obrigado, Leandro e Cláudio. Foi realmente muito inspirador esse painel. Priscila, você e a Gympass, assim, um exemplo para todo mundo que quer empreender. E Jorge Paulo, um agradecimento especial por estar com a gente desde o começo, desde 2019, quando a gente começou esse projeto. E eu, particularmente, eu agradeço muito porque esse projeto nasceu de uma iniciativa que, na verdade, só foi possível por causa de um intercâmbio, que é uma parceria entre Harvard e USP, que é patrocinada pela Fundação Lehman. Então, como o Leandro, também faço parte desse grupo de brasileiros que foi para fora e quer voltar para o Brasil e fazer diferente. Então, muito obrigado. Foi um prazer acompanhar aí. E